Olá, planners! Ficaram com medo de a nossa amizade ter se acabado ao longo do segundo episódio? Pois muito que bem, foi quase! Mas a gente tá aqui firme e forte, né, amores? Porque a vida é uma constante. E eu sou o Jô, estou aqui também com... a Thay. A gente passou um tempo out, porque aconteceu uns problemas técnicos. Mas agora voltamos, e é isto. E cadê outro participante? Manifeste-se. Eu tava esperando você me chamar. Meu Deus. Eu sou o Alex, gente. Vocês já me conhecem. Eu acho. E juntos nós somos plenos e surtados. Então sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde três amigos demais falam sobre tudo e sobre nada! Eu tava com saudade de vocês. Mentira, eu tava com saudade, a gente fala todo dia. Semana passada foi bem falsidade. flopado, né, gente? O Jô, coitado, teve que fazer uma edição lá às pressas e soltar aí pra vocês não ficarem com tanta saudade assim da gente. Órfãos da gente. É, gente. Ele mas ficou quase que ele estamos aqui bloqueia de a gente volta. no WhatsApp, coitado. De tanto ódio. Quase que a Beyoncé bloqueia a Kelly e a Michelle, pobres. Quase O tipo desband. carreira solo. A gente ficamos por um triz do desband, gente. Meu pai. Eu sou a Michelle, porque eu vou querer seguir carreira gospel. Depois aqui. Hoje. Por Michelle. Medo, muito medo. Muito medo. Medo, muito medo. Muito medo. Plenos e surtados. Tá, então, gente, só lembrando que vocês podem seguir a gente no Instagram e Twitter, que tem o username Plenos e Surtados, nos dois, tá? E também pode mandar sugestões no nosso e-mail, que é plenosesurtados@gmail.com. Gente, lembrando que tem episódio toda segunda-feira no Spotify e em todos os agregadores de podcast. É isso. Bom, então vamos começar a bater esse papo, né? Que é sobre um sentimento que acaba sendo um tabu na nossa sociedade, porque muitos não gostam de falar sobre o medo, né? Muitos não gostam de assumir o próprio medo por N motivos. Eu mesmo sempre tive medo de falar sobre os meus medos, mas eu tô numa idade em que, tipo assim, fale bem ou fale mal, vão falar de mim, né? Então, que se dane, eu falo mesmo agora. Então, tenho medo sim, e hoje eu vou explanar para vocês. É isto, né, gente? E antes da gente entrar neste universo do medo, é bom a gente deixar claro, né, a diferença entre o medo e a fobia, que são duas coisas diferentes. Então, o medo, ele é uma emoção, ela é caracterizada pelo instinto de sobrevivência, né? É aquilo que nos evita correr situações de risco. É normal, todo mundo tem medo. E a fobia é um medo irracional, ele é intenso, ele é desproporcional em relação ao perigo real. E chega a ser, né, uma doença. Então, psicólogo, né, amores? Tratamento, é isto. E, gente, medos. Vocês tinham medos na infância? Como é que era a infância de vocês? Vocês eram crianças rebeldes, sem causa? Como era aí na vida de vocês? Eu não lembro se eu tinha medo de alguma coisa na minha infância, mas uma vez aconteceu um episódio, minha irmã era neném ainda, devia ter um mês ou menos de um mês, não sei. E o nosso quarto era o mesmo quarto, né? A gente dormia no mesmo quarto. E aí, no meio da noite eu acordei. Eu não sei se já contei essa história pra vocês. Eu acordei e aí eu vi minha mãe, assim, deitada. Deitada não, pelo amor de Deus. Eu vi minha mãe em pé do lado do berço, com a minha irmã no colo, né? Que era nenenzinha ainda. Aí eu fiz assim, mãe, e ela não respondeu. Aí eu levantei e fui passar a mão nela. Só que quando eu passei a mão nela, minha mão passou direto. E aí, quando eu olhei, a minha irmã tava no berço. Aí eu fiquei, gente, eu não entendi nada. Gente, eu tô todo arrepiado. Eu não- Que isso? Ai, eu tô com medo, meu Deus! Peraí! Que isso, amigo? O Alex bebe Calma, e o amigo. jogo fica bêbado.
Aí você descobriu que era, na verdade, Azazel no berço, pingando sangue de demônio no seno, correto? Ah, amigo, então, eu não lembro direito o que foi que eu fiz. Sei que eu achei muito estranho, até hoje eu lembro disso. E eu não sei se eu contei pra minha mãe depois, no outro dia. Eu sei que eu já contei pra ela, mas eu não sei se foi imediatamente, tipo, no outro dia e tal. Mas foi isto, e não aconteceu mais, foi só essa vez. Eu tinha costume de ver as coisas quando eu ficava com muito medo, mas era coisas, tipo, que estavam lá, que a minha mente bugava, sabe? Tipo umas roupas. Aí eu vi uma pessoa. E dessa vez foi a única vez que não tinha nada. E eu vi. Ai, Tula Luana, Foi. Eu tive uma experiência mais ou menos parecida com essa, já que já estamos falando umas coisas meio sobrenatural, meio diferentona aí. Sobrenatural. Eu acho que eu devo ter contado pra vocês em off já no nosso grupo. Eu tinha uns 7 anos e a gente tava numa festa de Réveillon. Eu tava com a minha mãe e uns amigos dela. Um monte de gente que eu não conhecia. Crianças que eu não conhecia. Adultos que eu não conhecia. E no meio da festa era uma casa muito luxuosa, muito grande. Eu não sei da onde que eles acharam essa festa. E foram e levaram a gente. Aí depois de meia-noite pegaram todas as crianças do rolê e levaram pra uma outra casa pra eles dormirem. E eu era muito manhoso, muito mimado, ficava muito no pé da minha mãe. E ela me despachou também, eu fui. E eu tava com muito medo, muito medo. Chegou lá nessa casa, as crianças tudo brincando. E eu com aquele medo, aquele cagaço, vontade de chorar. E beleza, eu tava dormindo. Acordei assustado, com barulho na cozinha. Nisso tinha um monte de moleque na sala deitado dormindo. No outro sofá, eu tava em um dos sofás. Aí eu levantei e fui na cozinha. Quando eu fui na cozinha, eu levei um susto, porque tinha uma menininha de costas. Só que assim, não parecia... Era tipo o tamanho de um corpo humano, de uma menina de mais ou menos 4 anos de idade, só que parecia um desenho rabiscado. E ela olhou pra mim assim, tudo branco, todo cheio de rabisco assim, e ela veio na minha direção. E nisso eu já tava quase louco. Aí eu saí correndo assim, pulei no sofá, fechei o olho assim e eu não lembro, eu acho que eu comecei a rezar, sei lá. Tá repreendido. E cantou... qual é o nome daquela cantora? Que ela era funk e depois virou cantora gospel? Perla? Acho que é ela. Começou a cantar Perla. Tiraptirum. Mas aí eu lembro que eu fechei os olhos assim e tipo, fiquei encolhidinho assim, com os olhos fechados. Eu não consegui dormir, mas eu esperei amanhecer. Aí quando amanheceu, eu abri os olhos e saí pra fora. E fiquei lá fora esperando até minha mãe voltar. Eu nunca esqueci dessa experiência. Foi a única, assim, meio estranha, mas que me marcou, que eu nunca esqueci. E você contou pra alguém? Eu conto pra todo mundo isso. Nunca contou pra gente? Acho que contei sim. Ridículo. Certeza que eu contei. Mentira, não contou não, gente. Pelo amor de Deus. Aí, tão ruim. Contou não. Disso, agora conta você aí, Jô. Conta, fala aí uma coisa sobrenatural que aconteceu aí na sua... Bom, caso sobrenatural eu nunca tive, né? Ainda bem. Mas Pena. quando eu era bem pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos, eu ainda nem morava aqui na Bahia. Pra quem não sabe, eu nasci em São Paulo. Aí, quando eu fiz 6 anos, eu vim pra Bahia. E aí, quando eu ainda morava lá, eu tive um sonho, na verdade um pesadelo, muito esquisito. Eu sonhei que eu estava no meu quarto, em cima da cama, e a visão que eu tinha do meu quarto era como se fosse uma câmera, que estava assim no canto do quarto. E aí eu me via lá na minha cama, e minha mãe estava limpando um armário, passando espanador. E aí eu percebi que a gente, na verdade, estava sendo escravizado por uma aranha gigante. É sério! É sério! Foi daí que veio sua fobia de aranha? Eu lembro. Era uma tarântula gigante, realmente enorme, assim, tipo, gigantesca. Aí ela apareceu assim na porta, segurando uma barra. E essa barra dava choque. Aí a aranha ficava cutucando a minha mãe, tipo, obrigando a minha mãe a trabalhar. Amigo, ela falava.
Não, ela só chegava assim, encostava a barra assim na minha mãe pra dar choque, pra queimar. Aí, depois disso, eu passei. Ai, amigo, foi mal. Desculpa. É que eu tô imaginando a aranha com a barra que dá choque. Te dando Correndo ordem. atrás do Jô. Olha a cena. Depois disso, eu passei a ter muito medo de aranha. E até hoje eu tenho fobia de aranha. E não só de aranha, mas de qualquer bicho que tenha pata semelhantes aos de aranha, né? Tipo barata, lacraia, caranguejo. Tanto que, nossa, é horrível quando eu vou na praia e o povo tá comendo caranguejo, bota aqueles caranguejos assim na mesa, me dá um ciricutico que eu fico passando mal. É horrível. Eu acho Imagina que eu você não na tenho- China, hein? Eu acho que eu não tenho nenhuma fobia, terrível. não. Mas esse negócio aí de bicho e tal, eu tenho muito nervoso. Eu acho que não se classifica como fobia. Mas eu tenho muito nervoso desses bichos pequenininhos, sabe? Tipo barata, lacraia, aranha. Porque eu fico imaginando eles passando em mim, sabe? Andando em mim e me dá Ai, Deus nervoso. que me livre. Ai, que susto! Sumiu do nada. Que ódio que ódio que não tô gravando a tela, gente. O computador fez assim pra trás, ó. Então, como eu tenho muito nervoso desses bichinhos pequenininhos, lembra uma vez que, quando eu era criança, que eu morava lá na Bahia ainda. Para, amigo. Eu tava limpando meu guarda-roupa, né? Que era um guarda-roupa velhinho, coitado, que caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços. E aí, na gaveta de baixo, era só 2 portas e 2 gavetas. E aí, na gaveta de baixo, se eu não me engano, só tinha papel. Era só papel de coisa antiga da escola, sabe? Livro antigo da escola, prova, que eu botava tudo lá. Aí, nesse dia, eu acho que eu fui limpar, alguma coisa assim. E aí, passou uma barata na minha perna. E aí eu fiquei traumatizada, porque eu tava sentada assim, de pernas cruzadas, na frente do guarda-roupa, e a barata pretona veio assim e andou na minha perna. E eu fiquei traumatizada querendo tirar a barata, e eu tenho muito trauma desses bichos. Um dia desses eu tava descendo aqui a escada com a minha cachorra, né, pra levar ela na rua pra fazer as necessidades. O nome dela é Sharpei, tá? Quem catar a referência, vamos aqui, ó. É linda ela. Não fala, não dá dicas. E Nem aí, eu não sei, amiga. Sofro. E aí tinha... Como é o nome daquele bicho? Acho que é libélula. Como é o nome daquele bicho libélula. que sempre tá... Geralmente é época de chuva e ele fica mais na luz. Eu acho que é libélula mesmo, né? É aquele Mariposa? que eu já postei foto segurando assim na mão? Não, esse daí é gafanhoto, não? Não sei. Ah, eu não sei. É um que ele é bem... Eu sei que a gente mariposa. chama de louva a Deus. Ah, ele tem tipo 4 asas. Ele tem 4 asas, 2 de um lado e 2 de outro. Ele é bem fininho. Eu acho que é libélula mesmo. Então ele é um arcanjo. libélula. É o mesmo Não é do aquele Resident Evil do Code Resident Verônica. Code Verônica? Amo que amo. Gente, É. as mentes conectadas. Dragonfly, é libélula. Ó, Resident Evil também é Amo que amo. cultura. Mentira, eu não amo não, bicho feio. Assim. Então, tinha um bicho desse na escada, né? Bem no portão já pra sair do prédio. E eu não conseguia passar perto dele porque eu ficava com medo dele voar e bater em mim. E, tipo, eu não tenho medo, mas eu não quero que ele toque em mim. E aí eu soltei Sharpei e falei, vai Sharpei, bota o bicho, faz o bicho voar. E ela não foi, gente. Gente, ela ficou no portão esperando para eu abrir o portão e ela não espantou o bicho. E aí eu voltei, Educada. Esperadona. Aí eu voltei pra ver se o bicho saía, mas o bicho não saiu e eu tive que... Nossa, foi um mico. Que era na frente de uma casa de um vizinho. E eu fiquei imaginando ele me olhando pelo olho mágico, pagando mico. Assim, Nossa, imagina. insetos. Deus me Eu livre. nunca tive tanto medo. Nunca tive. Agora, tem alguns especificamente que me deixa. Me faz até arrepiar de nojo. É aquela centopeia, aquele bicho A lacraia, né? estranho, assim, a lacra. Isso, nossa senhora. Centopeia Uma pra vez mim apareceu é o uma que no meu rola. quarto do nada. Uma compridona no meu quarto. E aquele bicho é difícil até pra matar. Tipo, você pisa nele e ele quer Eu nunca de acho não matei. morre nem a pau. Eu É saía horrível de correndo matar. quando eu via, só isso. Barato eu não tenho tanto assim
Porque eu já vivi tanto assim. Andei por lugares que apareciam baratas aleatoriamente do nada, que eu já tô Aí, até dando esperto Resident com Evil barata. 2. Viu? Foi assim que eu aprendi. E cobra. Agora, um bicho peçonhento que Gente, cobra não é inseto, não, amigo. Não, mas já... Entendeu? Já puxando pro próximo. Animais peçonhentos. Cobra, Nossa, eu tenho medo. Eu tenho nojo. Eu tenho... Aqui no Goiás a gente fala gastura. Não sei como Mentira, que amigo. vocês Você falam não aí tem aqui. medo de cobra e não tem nojo. Aí depende, né? Aí depende. Mas vocês entenderam. Nossa, minha mãe mora no interior. E a casa lá é toda de madeira. Quando eu fui passar um mês lá, de férias, cara, aparecia cobra aleatoriamente, assim, do nada. Dentro de casa. E era uma situação que a gente tinha que estar alarmado o tempo inteiro. Porque, meu Deus. Mas lá assim, tem cobra venenosa ou é tipo aquelas cobras pequenininhas e tal? de todo tipo, amiga. Todo tipo. Até coral já apareceu lá do nada. Gente, sem eu nem... Deus me livre. Que horror. Sério. Cascavel. Teve uma vez que meu padrasto ele tava capinando o lote lá, porque tem muito mato ao redor. E tinha um casal, entre aspas, de cobra cruzando. Literalmente, eles estavam enroscados assim no meio do mato, cruzando. E meu padrasto capinando e pegou as duas lá no flagra. E tipo, foi muito... Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei traumatizado. Eu falei, meu Deus... Gente, eu não tenho nem meme pra isso. Eu não- Credo? Ele falou, não consegui nem Sério. imaginar a cena. Eu não sei nem como é isso. Não. Gente, Eu também não. é muito simples. Elas se enrolam uma na outra, assim, só se enrolam. Esse é o ato de acasalar das cobras. Eu não consigo ter medo de nenhum bicho, não. Na real, a maioria desses bichos que o povo tem medo, eu morro de vontade de fazer um carinho. Leão. Até tubarão, gente. Eu fico, ai, que coisa fofa, cuti-cuti. Eu não consigo ter medo, gente. Sério. Plenos e surtados! De bicho é só isso mesmo. Na verdade, todo bicho que tem pata esquisita, que eu tenho medo. Assim, que eu tenho fobia. De resto, eu tenho medo mesmo. Eu sou muito medroso. Mas Gays. eu tenho uns medos esquisitos também. Porque, tipo, quando eu era pequeno, eu sofria muito bullying na escola. E talvez a gente possa fazer um episódio sobre bullying. Não sei. Mas eu sofria muito bullying, né? E tanto que hoje em dia eu não gosto de criança. Criança, pra mim, eu só gosto longe de mim. Que horror. Aí, as crianças ficavam me atentando, rapaz. Eu não fazia nada. As crianças ficavam pegando... Sabe aquele elástico de borracha de amarrar dinheiro? Sei. Eles ficavam... É os de pamonha aqui no Goiás. Como é o nome? É os de pamonha. As pessoas colocam esses elásticos em pamonha aqui no Goiás. Ah, sim. Acho que aqui também. Não, amigo, é elástico, não é elástico, não? Aquele amarelinho. Esse elástico. Então, não é de pamonha, não. Eu acho. Aqui no meu Goiás é. Gente. Dá licença. Ui, gente. A xenofobia. Gente. Aí, as crianças... As crianças ficavam pegando elástico e batendo em mim. Aí... E não só isso, tipo... Gente, é fobia, gente. É sério. Eu não posso ver um elástico que eu passo mal. Eu também passo mal com bexiga. Aquelas bexiga, balão de festa. Já estourou na sua porque, cara? assim... Não sei como começou, mas eu acho que foi porque uma vez eu tava brincando com os meus primos, brincando de vôlei. Com balão? Por falar nisso, eu tenho medo de bola também. Qualquer tipo de bola. Você tem medo de bola. Tenho. Quando eu tô andando Mas na também rua... depende, não é, amigo? Por isso que você escolheu esse tema, né, amigo? Você tem várias coisas pra falar. Gente, olha, vocês me Esse respeitam. momento é seu. Me respeitam. Quando eu tô andando na rua e tem um povo jogando bola,
Eu morro de medo da bola bater assim em mim, sabe? Deles chutarem a bola e bater na minha cara, eu morro de medo, porque eu sou muito sensível, eu sou muito garotinha. Aí eu morro de medo de bola, sério. E aí eu tenho medo de bexiga porque uma vez eu tava brincando com os meus primos de vôlei, só que era uma bexiga, né? Pobre. Gente, como assim? Aí- Como é isso? Como assim? A gente sacava a bexiga e batia na bexiga. Mas fica jogando pra cima, assim, né? É, isso, pra Ah, cima. tá. Era tipo em câmera Aí- lenta, né? Porque até a bexiga cair do outro lado. Exato. E aí foi justamente nesse movimento de bater, de dar um tapa na bexiga, eu dei um tapa junto com o meu primo, que tava de frente pra mim. Aí a bexiga estourou na minha mão. E isso me traumatizou. Tipo, quando você estoura a bexiga, para de fazer essa cara, né? Ele tá me julgando. Ai, amigo, quietinho. Não, né? Gente, eu pego a bexiga pra estourar na barriga das pessoas no meio da festa de Não! aniversário. Eu pego, sento com a bexiga Que no horror. colo de alguém. Deus me livre, eu não gosto de fazer Deus isso não. me Quando eu tô livre. enchendo bexiga, eu Olha, morro de medo de estourar na minha cara. Mas não chega a ser uma fobia, não. Eu só tenho medo de estragar a minha cara mesmo. Ah, eu tenho fobia. De estourar, Ó, de estragar. Tanto que... Estragar é ótimo. Tanto que quando eu vou assim numa festa e tem bexiga, aí vem aquelas crianças, aqueles encapetados. Vocês que têm filho, irmão pequeno, gente, me perdoa. Eu gosto de criança, sim. Mentiu. Longe de mim, mas eu gosto. Mas tem umas crianças, gente, que, pelo amor de Deus, elas pegam as bexigas e ficam rodando assim em volta da gente. E você fica, meu Deus do céu, tira essa criança daqui, Senhor, Jesus amado. Meu Com aquela bexiga. E eu fico nervoso. Aí quando eu passo na rua, que tem aquela inauguração de loja, com aquele arco de bexiga, eu me tremo todo assim, eu abaixo a cabeça. Medo daquilo estourar na minha cara. É Agora horrível. imagine o Jô numa festa de aniversário infantil. Meu Deus. É um desastre. Não gosto. Assim, eu só gosto pra comer e pra ouvir Eliana. Mas geralmente toca Patati Patatá, eu não gosto, eu fico nervoso. Mas quando toca Eliana, gente, eu me solto, eu fico... "Ah!" Aí eu fico cantando e as crianças ficam me olhando, Que tipo... vexame. Primeiro ele se pergunta por que tá tocando isso, né? Porque as crianças de hoje em dia, né? As crianças não vai nem saber quem tá tocando. Faz Vai tempo nem que eu não saber vou quem é numa essa festa, né? mulher aí que tá cantando. Não vai conhecer nenhuma música. Plenos e surtados. De pesadelo, uma vez eu acordei no meio da noite. Não foi uma coisa muito macabra, nem assim não, mas pra mim na época foi assustadora. Eu morava na Bahia ainda, quase tudo foi na Bahia, porque eu era mais nova. E aí no meio da noite eu acordei, eu tava tendo um pesadelo que na época, nossa, foi muito ruim. Eu até chorei, acordei e fui dormir com minha mãe. Eu sonhei que alguém queria sequestrar meu avô, que ele já faleceu. E aí... alguém queria sequestrar meu avô, um pessoal que tinha lá, acho que, eu não sei se era alguém que vendia acarajé, era alguém que vendia alguma coisa lá mesmo na rua dele, sabe, que a gente via todos os dias, e esse povo queria sequestrar meu avô pra cozinhar meu avô. Gente, eu acordei desesperada, e meu avô dentro de um panelão assim, sabe, tipo da bruxa. Gente, desculpa, é muito Canibais. Bruxa tipo da queca. bruxa. Só que Não, eu o fiquei único pesadelo que eu tive que foi bem marcante, que eu nunca esqueci, assim, um pesadelo mó aleatório, foi eu tava num cemitério com a minha mãe e tinha uma cova bem funda e ela tava dentro dessa cova e Ela tinha quem? um monte de gente tacando terra, minha mãe. Tinha um monte de gente tacando terra pra enterrar minha mãe viva e minha mãe lá de baixo gritando Gente, socorro e eu lá Deus de me cima livre. gritando socorro. Eu já tive um pesadelo E- assim também. Eu tive sorte, por quê? Porque esse pesadelo que eu tive, eu acordei, eu tinha acho que uns 9 anos, e minha mãe tava no mesmo quarto. Então foi super reconfortante quando eu vi ela, e como minha mãe, ela sempre me mimou muito, ela foi, me abraçou, meu filho, e eu chorando, e chorando, e chorando, e fiquei consolado, mas foi muito, muito complicado esse pesadelo. Nossa, esse com meu avô também, eu tive que dormir com minha mãe. Eu dormia sozinha no quarto, né, com minha irmã. Nem lembro se minha irmã já tinha nascido. Mas aí eu fui dormir com minha mãe, né, porque eu fiquei muito, sabe, chorei muito, eu fiquei muito, foi horrível. E eu já tive um bem ruim com minha mãe também, depois de assistir aquele negócio que passava na Globo. Eu acho que era Linha Direta o nome, eu não lembro. Sim. Aquele negócio de Linha direta simulação. me dava medo. Gente, meu Deus. eu assisti um episódio desse negócio e aí eu tive
tive um pesadelo que eu não vou nem contar aqui, porque foi muito ruim. Mas foi muito ruim, eu acordei desesperada. E tipo, o que eu sonhei tinha a ver com o episódio, sabe? Com o que tinha acontecido no episódio. E eu sonhei que o que tava acontecendo era com minha mãe. O que tinha acontecido no episódio tava acontecendo com minha mãe. E aí, nossa, foi muito ruim. Deus me livre, gente. Ah, é horrível. Eu odeio sonhar de ter pesadelo com minha família. Eu amo ter outro tipo de pesadelo, ficar com medo. Mas com minha família eu não gosto não. Deus me livre. Teve um episódio do Linha Direta que falava sobre o Césio 130... Como é que era? 137, eu acho. O Césio. Isso, 137. Que foi aqui em Goiânia, que é onde eu moro. E, cara, eu tive pesadelo com isso, porque eu fiquei tão traumatizado com o episódio, tão traumatizado. Eu lembro que na época que passou, já faziam, acho que 15 anos, porque faz muito, muito tempo isso. E, eu lembro que eu tive o pesadelo, que eu tava infectado, e que, aí misturou tudo que eu acompanhava na época, tipo, eu sempre fui muito viciado em Resident Evil. Aí já misturava o Césio 137 com o vírus, com todo mundo virando zumbi. Eram uns sonhos / pesadelos muito aleatórios. Eu amo sonhar com zumbi. Mas as minhas armas nunca funcionam. Nunca sai, o tiro nunca funciona, a arma tá com defeito. Eu nunca morro. A gente nunca se diverte nesses pesadelos. Eu a gente nunca nunca tem morro. uma colher de chá. Mas as minhas armas... É impressionante. Qualquer sonho que eu tenho, que eu tenho uma arma pra me defender, a arma não funciona. Acho que teve uma vez que funcionou, que eu mesma no sonho, eu sabia que eu tava sonhando no sonho. Olha que louco. E quando funcionou, eu fiquei, não acredito. Conta, amigo, conta o seu. Por falar em sonho, quando era pequeno eu sempre via filme de terror. O primeiro assim que eu lembro que me marcou muito foi quando eu assisti Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Lenda. Que o assassino era aquele cara que tinha uma capa preta e um gancho. O pescador, e depois né? que eu vi esse filme... o pescador. Aí, quando eu vi esse filme, eu passei a ter um pouco de medo do escuro. Toda vez que eu ficava no escuro, na minha cabeça eu enxergava a capa preta com um gancho ali no escuro, assim, eu ficava morrendo de medo. Aí depois disso, eu lembro que eu assisti o primeiro filme de Resident Evil. Eu passei uma semana, gente, tendo pesadelo. Eu tive que dormir com a minha tia. Meu pai. Foi Na traumatizante. época de Resident Evil? Quando eu vi pela primeira vez o primeiro filme. Sério? Em 2002. Que Tive pose. pesadelo. Porque eu tinha 10 anos. E Eu tinha 7, sempre não tive pesadelo. Gente, vocês gostam de... Tipo, tem um brinquedo, geralmente tem... Eu não sei se ainda tem hoje em dia. Mas geralmente nesses parques de diversão, assim... De pobre, né? Flopado. Tem o trem fantasma. Vocês gostam? Eu não sei se vocês já foram. Aí eu já fui, meu Deus do céu. Eu gosto, mas eu tenho medo. Só que eu não tenho medo de fantasma, essas coisas. Eu tenho medo de morrer. Porque esse negócio esses parquinhos de pobre, eu tenho medo de dar defeito, pegar Não, amigo, fogo, no trem explodir, dentro entendeu? do Aí eu trem- tenho do medo. trem Aí ficar lá preso no fantasma. escuro, o carro para. Aí eu Gente, tenho não. medo. Não, Uma vez eu- geralmente quando eu ia, eu entrava com o olho fechado e gritava com o grito das pessoas e saía. Depois que eu saía, eu abri o olho. Tipo, era um dinheiro gasto totalmente sem necessidade. Não, porque mas eu não pelo menos me nos divertia. parques que eu ia, você só paga a entrada. E aí você só mostra que você pagou e tem acesso a qualquer brinquedo. Pelo menos nos que eu ia era assim. E quando eu fui no trem... Isso não te pertence mais. Hoje você tem que pagar Por brinquedo, né? por Sofro, faz muito atração. tempo que eu não vou. Quando eu fui no Trem Fantasma, lá no Espaço 2000, não sei se você conhece, amigo. Jô, não sei se você conhece o Espaço 2000 lá de Camaçari. Geralmente os eventos, não sei hoje em dia, não. mas geralmente era tudo lá. E aí tinha um parque lá e tinha um trem fantasma. Aí eu fiquei, vou no trem fantasma, não sei o que. Nem lembro quantos anos eu tinha. Mas eu lembro que foi eu, a minha prima de consideração, né? Que era sobrinha do meu tio, e a minha tia. E aí era 2 pessoas no carrinho. Aí eu pensei, gente, o que é isso? Não, continua, amiga, que eu lembrei de um medo aqui. Sofro, meu pai. Continua. E aí eu falei assim, não, eu vou com meu tio, né? Lógico, a machista mirim, meu pai. Eu falei, eu vou com meu tio. E aí você vai com minha tia. Com a minha prima, que ela acho que é 1 ano mais velha que eu. E aí eu fui, e eu lembro que o primeiro coisa que a gente entrava era... Acho que era um caixão que abria.
com um boneco dentro, não sei se era um vampiro. E aí quando dobrava, era a morte. Ela tava pendurada assim na parede, e ela ia descendo assim com um machado na sua cabeça. Quando eu chegava perto, ela voltava, aí eu fechei o olho. Depois disso, eu fiquei encostado no meu tio, o caminho todo encostado com o olho fechado, e só abri na saída. Eu só vi isso. E aí quando eu cheguei em casa, tinha umas roupas, algumas coisas jogadas assim na cama, e eu dormia com a porta aberta. Na cama não, no sofá. E eu dormia com a porta aberta. E aí eu olhava pra roupa e eu via a morte deitada com as pernas pra cima do sofá. Eu fiquei morrendo de medo, gente. Deus que me perdoe. Eu só vi essa morte. Mas eu tive coragem de levantar e ligar a luz. E aí eu vi que eram as roupas. Mas quando eu apagava, eu só via a morte deitada lá com as pernas pra cima, gente. Meu pai eterno. Conta, amiga, o que você lembrou. Traumatizou toda. Gente, pera aí. Não, amiga. Pera aí. Ah. Ai, eu não queria cortar o clima, mas eu queria ir no banheiro. Vai, amigo. Ai, cachaceiro. Vou expor mesmo. Pode expor, Não, amigo. mas se fosse... Mas se fosse água também seria a mesma coisa. Mentira, que nas outras vezes você não ficou assim. Assim como? Com vontade de fazer xixi, ué. Mijão. E aproveitando que a Thay falou aí sobre o parque, né? Aqueles parques de bairro e tal. Quando eu era pequeno, eu passei por uma situação muito constrangedora. Na minha... Já tô rindo. Na minha escola... foi Ai, gente. Respira e vai de novo. Na minha escola, foi um representante lá do parque pra fazer propaganda e tal. Eu acho que ele vendeu um ingresso que permitia que você fosse para todos os brinquedos lá, todas as atrações do parque. Era R$5. Aí eu comprei. Aí eu lembro que eu fui com minha mãe. Gente, o primeiro brinquedo que eu fui era aquela minhoquinha feia dos dentes separados que fica rodando em círculo. Não é nem montanha-russa, é só ela. Gente, é só um círculo no chão. É uma montanha brasileira. Tem no Tamina Park, né, amigo? Você já foi no Tamina? Era em Salvador. Não, nega, eu nunca nem fui em Salvador. Amigo, você já foi em Salvador, sim. Ah, só pra te ver, mas você nunca tinha ido antes? Amigo, perdão, achei que você já tinha ido. Era tudo em Salvador, praticamente tudo que a gente... Tipo, na Bahia, era tudo que acontecia em Salvador. Eu acho que é porque eu moro mais perto, né? Tem isso. Aí não tem outra alternativa mesmo. E aí eu fui nesse brinquedo, que era a minhoca que ficava rodando em círculo, e só tinha eu nesse brinquedo. Gente, como assim? E não acabava nunca. Parecia que eu tava no limbo, porque rodava aquela minhoca e aí eu passei a ter medo. Aí eu saí daquele brinquedo com tanto medo que eu fiz minha mãe dar o meu ticketzinho que dava pra ir pra todos os brinquedos pra outra criança e fui embora do parque. Fiquei traumatizado com a minhoca. Ai, amiga. Ficou traumatizado com a minhoca? Nossa. Ai, que vontade de Horrível, ficar falando gente. de parque agora. Ai, que saudade. Eu amo muito parque, gente. Faz muito tempo que eu não vou. Qual foi o último brinquedo que vocês foram num parque? A última vez da última vez. O último parque que eu fui, eu acho que foi parque aquático. Acho que foi lá na Bahia, em Salvador, né? No caso, eu acho que ainda era... Acho que no Tamina, porque lá... Eu não sei se o João já ouviu falar. Porque, realmente, Itabuna... As coisas pra ele é mais em Itabuna, né, amigo? Que você vai mais em Itabuna. Lá na minha... Lá perto de onde eu morava, que era Camaçari, as coisas eram em Salvador. E quando tinha passeio da escola e tal, geralmente, quando eram essas coisas de parque, era ou Tamina Park, ou Tina Rolf. Eu acho que os dois eram parques aquáticos. O Tina Rolf era maior. E eu acho que um tempo depois o Tina Rolf comprou o Tamina. Aí ficou sendo só um. Mas eu acho que o último que eu fui foi no Tamina. E lá tinha aqueles escorregador, sabe? Que caía na água. Era uma parte de parque aquático e uma parte tinha aquele barquinho. Só que o barquinho de lá, ele virava de cabeça pra baixo. Como é que é o nome desse? É outro nome. Kamikaze. Kamikaze. Era Kamikaze o nome. Ah, que parece um martelo? É, mais ou menos. E ele vira de cabeça pra baixo. Que tem uma grade. Aí ele é todo fechado.
E Ah, é o pronto, Kamikaze é mesmo. kamikaze. E aí eu não conseguia, eu não lembro se eu fiquei com medo, ou se eu não tinha idade, ou se não deu tempo, porque tem hora, né, pra parque fechar. Aí ficou tarde, mas eu acho que esse foi a última vez que eu fui em parque. E aqui em Pernambuco tem dois, que um é aquático e o outro é de brinquedo, mas eu nunca fui também. E eu já tentei arranjar pessoas pra ir, mas tem gente que fala que não gosta. Acho que é Veneza, um é Veneza, eu nem sei direito o nome. Eu esqueci os nomes, enfim. Mas eu morro de vontade de ir. E nem é tão caro, me parece. Eu já trabalhei num lugar que só por você trabalhar lá você tinha desconto, sabe? Acho que você mostrava o crachá, alguma coisa assim. Mas eu nunca cheguei aí, eu tenho muita vontade. Eu gosto muito de parque, gente. Eu gosto demais, cara. E você, Jô? Qual foi o último brinquedo que você brincou? Tem que ser de parque de diversão. Ah, foi o maldito do Kamikaze. Isso foi acho que em 2015, mais Gente, ou como menos. que é foi esse no Kamikaze, kamikaze? Eu tô em dúvida. Eu fui. Na força do ódio, mas eu Gente, fui. por quê? Você não queria? É porque assim. Então, Alex, o Kamikaze é aquele que parece tipo um É tipo barco, dois amigo. martelos. Só que ele vira de cabeça pra baixo. Aí Ele tem fica grade. assim, e depois ele vira. Eu chamo isso de 360 graus. barca. Não, mas esse daí não vira de cabeça pra baixo. A Não, mas- barca, ele só vai e volta. E o kamikaze, ele Então ele vira de não cabeça dá pra a baixo. volta. Ah, não, tá certo. Desculpa. O Kamikaze ele é todo gradeado, tem uma grade toda nele. Parece tipo uma banana. Não sei. Tem acho que tem um que é de um só e tem um que é de dois, né? Que fica um passando pra lá e o outro passando pra cá. Isso. Eu fui nesse que era de 2. Aí eu só fui porque eu fui com uns amigos, fui com um amigo da faculdade. Aí eu sentei bem na ponta Tudo. e... Aí eu combinei com ele. Amigo, a gente vai... Eu tenho muito medo, então a gente vai cantando a música da Beyoncé, EXO, porque o clipe é no parque, né? Aí começou, gente. Não. Aí o moço lá fechou A grade. o colete Sim. lá de segurança. Sim, eu sei. Do Sei lá o nome assento, né? daquilo. A trava de segurança. Só que quando ele fechou, eu senti que ainda tava meio frouxo. Ficava fazendo uns balanguinhos assim, balançando assim, meio frouxo. Aí eu fiquei, moço, vem cá, moço, vem cá. Eu acho que vai abrir. Aí ele, não, é assim mesmo. É porque ele não fica E foi. preso justo não, amigo. Aí começou, né? Aí vai pra frente, vai pra trás, eu só cantando Your love is bright as ever. Foi horrível. EXO nunca mais foi a mesma pra você. Nunca mais. E eu gritando, cantando a Nossa, mas música. foi tão ruim assim. Foi um grito. Like EXO! Desse jeito? Isso, só eu gritando lá, cantando. Foi o auge da minha vida. Eu acho que... O meu, eu acho foi que- um parecido desse. Eu acho que teve um outro, o último que eu fui foi o outro que eu falei, eu acho que foi do Trem Fantasma, porque eu lembro que tinha uma montanha-russa. Eu só tinha ido em uma montanha-russa que é tipo esse que o Jô falou no início, que era uma minhoquinha, eu jurando na minha cabeça que aquilo era uma montanha-russa, né? Quando eu era criança, eu, fui na montanha-russa, a montanha-russa só fazia assim, só andava em círculos. Só tinha um loopzinho. Aí eu fui em outro Pobre. parque, eu acho que esse foi mais recente, porque faz muito tempo que eu nem lembro. Até teve um aqui em Recife. Em Recife, em Jabotão, né? Aqui em Jabotão, só que era tão flop, coitado, tão flop, que a única coisa que eu fui foi numa roda gigante. Foi muito flop, gente. Sabe aqueles parques que não presta, que você olha e fica, vai quebrar? É esse que Sim. teve aqui. Eu não lembro se eu brinquei em algum. Eu tenho a sensação de que eu só fui na roda gigante, mas eu não tenho certeza. Então esse eu vou eliminar. Aí eu vou colocar como certeza que eu fui em um que tinha uma montanha-russa, que essa foi a única montanha-russa que eu fui na minha vida de verdade, que ela não era muito grande, mas pelo menos ela dava voltas e tinha uma parte que virava de cabeça para baixo. E eu lembro que eu acho que eu fui 3 vezes, porque eu gostei muito. Então eu saía e já voltava pra fila. E só que, gente, eu fiquei muito nervosa, porque quando a montanha-russa tá girando, você fica com o corpo todo para um lado. E aí você fica vendo as ferragens vindo na sua direção. E eu ficava, meu Deus, eu vou ser decapitada. Premonição. Aí eu ficava tentando voltar, sabe? Tipo, eu ia pra um lado, só que ficava tentando voltar pro outro, porque eu ficava com medo de ser decapitada. E eu não conseguia me segurar, porque a minha mão ficava escorregando do negócio. E mesmo assim, eu fui 3 vezes. Eu não tava nem aí se eu ia morrer. Eu continuei indo. Isso aí que é medo. Eu fui até a hora do parque fechar, porque já era noite. Eu acho que fechava 8 horas, não sei.
e foi tudo. Mas dá muita essa sensação. Aí eu fico me perguntando, essas montanhas-russas grandes, né? Tipo, que... Aquelas Meu famosas sonho. e tal. Imagina como não deve ser. Meu Deus, eu morro Meu de sonho. medo. Aí chega lá, não vai. Hã? O Jô falando que é meu sonho. Você... Aí chega lá e ele não quer ir. Ele arrega. Aí a gente vai, gente. Vamos nós três pra Disney. Amo que amo. Vamos. Ai, olha meu só. sonho ir pra Ai, Disney. gente, amo que amo. Ai, meu Castelo da Cinderela, maravilhoso. Sou- Não, minha última experiência em parque foi o ano passado, que eu trabalhava em call center, vocês lembram, meus amigos? Nossa, amiga, você não contou pra gente que foi pro parque. Não, é porque era assim, era uma feirinha que tinha. Feirinha, olha que só. Pra vocês verem o nível desse brinquedo, maravilhoso. Era uma feirinha que tinha e tinha essa barca. Eu acho que é barca mesmo, porque vocês falaram que não é aquela que dá a volta assim. Sim, e vai só desce. pra frente e pra trás. Não, é o barco. Isso, é o só vai Viking. pra frente e pra trás. Só que, tipo, ele sobe lá em cima. É Eu amo. Deus que me perdoe. Eu fui, não tem um cinto, não tem nada, não tem nenhuma trava. Gente, Tem só o ferro pra você segurar. Tipo, eles abaixam o ferro assim Ah, até é. na sua cintura, mais ou menos. E você que lute pra não cair quando o trem estiver lá em cima. E eu fui, e do meu lado foi uma amiga minha que ela é muito magrinha, muito magrinha. E essa menina, quando o trem subia lá pra cima, ela ia pra frente. Então, além de eu ter que segurar todo esse meu peso, que já não é pouca coisa, eu tinha que botar o braço direito pro lado pra segurar a menina, porque ela... Eu juro pra vocês, ela subia muito assim, a qualquer momento parecia que ela ia voar pra frente assim e cair no chão, se estabefar no chão. E ela gritava querendo que parasse e não parava. Simplesmente não parava o brinquedo. E a gente ia e voltava, Sim, ia lógico. e voltava. Eu acho que foi uns 5 minutos de meu braço esquerdo segurando ao meu peso e meu braço direito segurando o peso dela. Foi muito assim, traumatizante pra mim, eu não quero mais não. Com outra pessoa não, porque fui eu que tive a ideia dela ir comigo, então Deus me livre. Se acontecesse alguma coisa com ela, eu ia me sentir culpado pro resto da vida. mas foi responsabilidade então das pessoas que deixaram ela entrar, né? Podia ter falado alguma coisa, você não pode ir nesse brinquedo, porque não faz sentido, gente, não tinha uma segurança. Não tinha. Eu acho que deveria ser mais seguro. Poderia ter algum cinto, alguma coisa. Não tinha nada disso. Mas como você você falou que é um sentava parque e pequenininho, abaixa. amigo, talvez eles nem ligassem pra essas coisas, sabe? Por isso que... Não, tá nem aí mesmo não. Ainda mais um brinquedo de uma feirinha. Tipo, É, nada por a isso ver. mesmo, talvez eles nem Era o único ligavam. brinquedo que tinha na feira. Eu que não confio, amigo. Mas Deus me enfim. livre. O negócio desencaixa lá, tá enferrujado. O Ah, barco mas eu tava muito desencaixa afim. e sai voando. Foi o meu primeiro pagamento. Eu falei, pois eu vou agora, porque eu tô feliz, eu quero. E eu já tinha, acho que, tomado umas 3 latinhas de cerveja. Então, pensa. Eu não vou não nesses parquinhos assim, não. Vai que o negócio sai voando. Deus me livre. Pensa você vomitar no meio do brinquedo aí, a pura cerveja, assim. É, amigo. Nojo. Ai, é. Nojento. Plenos e surtados! Nossa, na adolescência eu era o oposto de medroso. Na adolescência eu só que... Medo de sair do armário, ué. É verdade. O único medo que eu tinha, porque eu era muito vida louca na adolescência. Foi a época que eu era mais Gente, vida louca. amigo, vou te expor. O Alex, ele era muito hétero top. E aí teve uma vez... Nossa, eu tenho que que contar essa ele- história toda vez. Lógico, teve uma vez que ele deixou o cabelo crescer e Restart. colocou franja, né? Era tendência, meninas? Ele colocou franja. E aí eu comentei no Facebook, eu acho que eu comentei assim, bem gay, alguma coisa assim. E aí ele ficou com muito ódio, cara. Ele ficou lá mandando textão e um monte de coisa e ficou bem ofendido. Eu fiquei, gente, aí quando foi um tempo depois... Vocês já sabem. Do textão eu não lembro. Eu lembro que eu fiquei bravo. Sofro. Eu lembro que eu postei uma foto sem camisa e o João comentou assim: alguma coisa dos meus mamilos. Foi, eu falei. Acho que tetas, uma coisa assim. Mas, É. mas eu não falei zoando. Tetas. Eu falei porque, tipo, gosto. Ah, Aí o Alex excluiu a foto. O meu pai. O drama, não é meu fácil ficar pai. dentro do armário. Gente, Sei. o drama, meu É, Deus. Ele drama, era muito não. surtado, gente. Falar pra vocês. Até um dia desses ele ainda era. Ele já ficou quase um ano sem falar comigo. Meu pai, sem comentários, amigo. O seu surto. Falou a
a santa do rolê, né? Não surta por nada. Poxa, ela é a amigo, mais mas eu bem nunca parei de equilibrada falar. mentalmente, né? Não, amigo, mas eu nunca parei de falar com vocês, tá? Ah, não. Pelo menos eu continuo Você aqui. nunca Lógico. parou. Não. Criativo, menina. Você é a mais surtada porque você sempre briga com a gente. Lógico, mas eu não paro de falar com vocês. É porque vocês, gente, eles são muito pacíficos. Às vezes um não concorda com o outro. Eu vou colocar a situação que acontece sempre, tá? O Alex não concorda com o Jô, ou o Jô não concorda com o Alex. Só que eles não têm coragem de falar e eles respondem só um sticker. Ou então só, ok. E eu fico, gente, mas não concordou. E eu continuo querendo falar sobre o tema. E aí eu saio com uma barraqueira, porque eu falo Ela é o que eles querem barraqueira. falar e eles não têm coragem. Não é questão Eu de passo mal querer. demais, É questão de gente. não se Eu estressar, passo amiga. mal. Pra quê? A vida é tão curta. A gente fica Não, brincando, amiga, batendo mas boca pra não quê? faz sentido. Gente, mas não faz sentido. Se sua opinião é Concorda diferente, o que comigo, custa você Jô? expressar? Lógico, ele faz o mesmo que você. Gente, às vezes eu abro meu Twitter do nada. Fora de brincadeira, teve um dia que eu contei 3 barracos diferentes de Tairine na minha timeline no Twitter. Assim, Com quem, do amigo? nada. Com quem? Do nada. É muito engraçado. Eu fico rindo, assim, não tem pra Foi que a com gente quem, fica amigo? Me surtando. fala. Eu não lembro, não. Faz tanto tempo que eu não treta no Twitter. Ah, faz um tempo, Tairine. Sim, amigo. Do nada você posta os trem lá falando... Ó o pau quebrando, pai, eita boa! Briga na baixa, pai! Eita porra! Então, gente, medos na adolescência. O que que rolou? Eu mesmo sempre tive medo de aprender a dirigir. Até hoje eu tenho, porque eu assistia vídeo de acidente de carro, de gente morta, essas coisas. Aí eu fiquei Já, doido amigo. da cabeça, eu tenho medo de dirigir. Até hoje. Eu tive medo. Olha o meu white people problem. Eu estudava em escola particular até a 4ª série e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de ir pra escola pública na Oxe, 5ª gente. série. Eu fiz, ai não, mãe, eu não quero ir, eu não quero. Eu chorei tanto. E aí foi isso, né, nega? Eu tive que ir, não tinha mais condições de pagar a escola pra mim. E aí eu fui a partir da 5ª série, mas foi tranquilo, eu sofri um bullying, mas não foi muito pesado, não. Infelizmente, fazer o quê, né? Depois que eu mudei de escola, eu falei, você é diferente. Aí eu tentei fazer amizade com a escola inteira. Eu passava e falava com gente que eu não conhecia. E assim eu fui fazendo amizade com gente aleatória, de várias salas. Foi tudo. Mas esse foi o meu medo na adolescência. Amo. Esse foi o meu medo na adolescência, onde eu mudei de escola. Comunista. Não lembro de nada, assim, que eu tenha tido medo. Só medo de falar com as pessoas que eu gostava, né? Que eu tinha crush. Aí eu tinha medo, lógico. Ah, até hoje, né, amiga? Sim, até hoje, lógico. Mas quando era mais nova, misericórdia. Até porque já todo mundo da sala inteira já me chamava de feia, né? Horrorosa, gorda, baleia, meu pai. Ai, que tristeza. E medos na vida adulta, gente? Vocês têm medo do futuro? Do fracasso. De hoje? De Como fracassar. é que tá a cabeça? Ah, Eu só tenho medo do fracasso. Eu quero falar logo de um medo que já me atinge. Não, aflige mesmo. Me aflige. Desde os Nós meus, somos desde os os meus corredores 20 dele. anos. Desde os meus 20 anos esse medo me aflige. E é de ficar velho. Nossa Oxi. senhora, sério. Eu me imagino daqui uns... Eu tenho 25, daqui a uns 15 anos, já lá beirando os 40. Eu já não tenho uma autoestima muito boa. Então, o maior medo que eu tenho agora, hoje em dia, com meus 24 anos, é de fracassar. Do fracasso, né, negas? Eu já me sinto velha pra muitas coisas e eu vejo alguns amigos que eles já saíram de casa, já tem família, já tem, sei lá, sabe? Já até foi embora do estado. Eu fui embora do estado, mas fui com minha família, né? Então, é a mesma coisa que nada. E eu não diria que eu sou 100% sustentada pelos meus pais, né? Porque as minhas coisas sou eu que compro, eu que pago, eu pago conta e tudo mais. Mas eu queria ter a minha própria vida, né? Minhas próprias coisas e tudo mais. E eu morro de medo de não conseguir. Ou então, tipo, de repente eu sair e aí alguma coisa dá errado e eu tenho que voltar. Eu ter que voltar. Eu morro de medo disso. E eu fico pensando, gente, meu pai é eterno. Eu fiz uma faculdade que eu não gosto, né? Eu sou formada em engenharia de produção e eu detesto. Eu fiz
pressão. E eu nunca tive coragem de sair, por medo, né, do que ia falar de mim, porque meu pai, eu acho que o mundo inteiro sabia que eu fazia engenharia, porque a minha mãe e meu pai espalhou pra todo mundo. Então, né, e até hoje enche meu saco com isso, eu não gosto. Eu detesto que fale que eu fiz esse curso de verdade. Quando fala, ai, você é engenheiro, eu fico com ódio, você não tem noção. E aí eu gosto muito de design gráfico, eu queria cursar isso, e eu fiquei pensando, mesmo que eu já tenha 24 anos, né, o curso que eu quero fazer é o que é... Tem 2 tipos, né? Tem um que dura menos, eu esqueci, acho que é bacharelado, né, amigo? Isso, E tem um que eu acho que é... Qual é o nome do outro que dura menos? Mestrado, pós... Não, amigo, aqui tem 2 tipos. É o mesmo curso, mas tem um que dura menos, que é 2 anos, e tem um que dura 4. Tipo, eu fiz bacharelado em engenharia, foram 5 anos. Mas tem o tipo de design, o design tem 2. E eu quero fazer o que são 2 anos só, porque eu quero ir embora, né? Eu quero ir embora do estado. Eu quero ir pra São Paulo, ou pro Rio de Janeiro, ainda não decidi. Pra onde tiver maior oportunidade de emprego, porque eu acho que aqui no Nordeste é muito difícil nessa área. Você pode até conseguir, mas não é a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa. E eu morro de medo de não conseguir nunca, e ainda mais que eu tenho irmã mais nova. E eu sempre fico imaginando meu pai, já pensou minha irmã sai de casa antes de mim, a humilhação. E eu fico pensando, meu pai é eterno, não. E eu morro de medo, gente, eu juro pra vocês. Eu choro, eu fico depressiva por causa disso. Eu sempre falo com meus amigos, né? Acho que vocês, né? Não aguenta mais de tanto que eu falo desse assunto. Fico, gente, que medo, Deus que me perdoe. E eu ia começar a dar tudo certo agora esse ano, porque eu consegui o trabalho na área de design. Eu fiz o curso de design, curso profissionalizante. E aí, conversando com o meu chefe, ele me deu a ideia de fazer faculdade. E eu tava muito ansiosa pra entrar na faculdade. E aí veio o corona. E eu fiquei com mais medo ainda, né? Porque vai passando o tempo e eu vou ficando mais velha. Eu fico, meu Deus do céu, eu vou ter 30 anos e vou morar com meus pais. E eu tenho muito medo disso, gente. Aí, como sempre, esse até coronga acabando com os planos de todo mundo. Sim, e chega a ficar com vergonha, sabe? Às vezes. Amiga, mas eu compartilho desse medo com você. Porque eu já fui para várias áreas diferentes. Eu já estudei poucos meses de direito, não deu certo, tive que trancar porque eu fui despedido. Aí eu fui para outro emprego que não tem nada a ver com o anterior. Depois fui para um outro emprego que não tem nada a ver com o anterior. Agora eu tô tentando novamente de uma outra forma. Não é fácil lidar com esse medo de fracassar, mas acho que nós todos temos, né? Infelizmente. É real. E eu acho que hoje em dia é muito difícil para os jovens sair de casa. Eu não sei se eu tô certa, mas pelo menos pelo que eu vejo, eu acho que hoje em dia tá muito mais difícil pra gente, assim, sair da casa dos pais. Solteiros, né? Geralmente sai porque casou. Pelo menos a maioria dos meus amigos, eles saíram porque casaram. E os que estão solteiros ainda estão com os pais. Mas mesmo assim, eu me sinto lixo. Hashtag lixo. Nós que lute. É triste. Eu também tenho esse mesmo medo. Eu sou mais velho daqui, né? De vocês. Tenho 28. Já tô 30 já. Eu não tenho nada. Eu não tenho carro, não tenho casa. Não tenho Pai, nada. amigo, nem a carteira de habilitação não tenho, meu pai. A humilhação. E se ficar comigo é porque eu gosto, né? Então. É isto. Ai, o sertanejo, meu pai. Mas não Amigo, isso não é sertanejo, sertanejo, não. É, amigo, é Ah, é? Pissirico. Nossa. Nossa, gente. Meu pai. Ai, gente, a Bahia Olha, não vai tá a no sua sangue carteirinha. A sua carteirinha vai ser revogada, tá? mas eu sou paulista. Eu já não tenho Mas não carteira. importa, amigo. Você tá a sua vida toda aí, que é isso? Não, mas é sério, eu tenho medo também desse fracasso. Tanto que. Ai, gente, eu fico pensando assim, sabe? Tipo, já vou fazer 30 anos e eu nunca nem namorei. Eu também tenho medo disso, gente. Mas, Gente, Aí na disso verdade, eu não é tenho nem medo. É mais um... É que eu acho que os meus amigos devem me achar uma esquisita, né? Tipo, encalhada, coitada. Mas fazer o quê se eu não sou interessante pra ninguém, né? Pena. um dos meus maiores sonhos, né, é casar, constituir uma família. Uma família de quê? De gato e cachorro? Porque você não gosta de criança?
Não, eu não gosto de criança dos outros, mas a minha criança eu vou amar muito. Eu quero muito ter uma filhinha, sabe? Chamar ela de Eliane. Ah, achei que ia chamar ela de Blue Ivy. Não, porque senão a Beyoncé processa. Que ela É tá assim verdade. agora. É verdade. Correta, né? Errada não está. Nunca errou. Então. Não, E mas se é bem errou isso foi mesmo. tentando acertar. Eu sou formado, né? Eu tenho o meu diploma em jornalismo, mas aqui na minha cidade é complicado trabalhar nessa área que ninguém dá valor. E aí eu também já não sei mais o que que eu faço da minha vida. Eu só sei que eu quero sair do país, mas ainda não sei como, porque não é algo fácil. Pera, mas fala seus planos completos. Você quer sair do país? O que mais? Eu quero sair do país, morar em Londres e casar com um príncipe encantado que seja britânico ou que tenha cidadania britânica. Esse Porque homem perfeito um Eu dia almejo. chega e O te green faz card, meu pai. prisioneira. É um dos meus sonhos, gente. Mas fora isso, eu realmente... Eu cheguei num ponto que eu já não sei mais o que eu quero. Além disso, assim, tipo... Ai, com o que eu quero trabalhar? O que eu quero, assim? Eu não sei. A gente fica acaba pensando empurrando. tanto. A gente acaba empurrando com a barriga e vai indo. E aí a gente fica... O que eu vou fazer, meu pai? E aí pra Aí você é ver. triste. Aí chega nossos é muito 25, nossos triste. 30 anos e tamo aí. Tudo encalhado. Quando eu tudo parado vejo, no quando eu tempo. vejo gente mais nova do que eu tendo sucesso, sabe? Tendo emprego, que ganha bem, e não sei o que e tal. Eu fico, gente, onde foi que eu errei, meu pai? Não, nesse Onde ponto, amigo, foi eu que tento eu não me errei? comparar com os outros. Eu tento não me comparar com ninguém. Ai, amigo, pra mim é impossível. Porque Pra mim é eu tenho, ó, impossível. eu tenho muitos primos. Eu tenho primos bem-sucedidos, tenho primos formados. Eu não tenho uma educação tão diferenciada como a de vocês. Eu tenho ensino médio. Eu comecei a fazer curso de direito e não deu certo. Parei. Então, Mas é aí que tá, amigo. Eu e o Jô, a gente é formado e a gente não consegue nada. justamente, a mas gente- olha só, vocês são formados. Olha aí a diferença. Vocês são formados, vocês têm um mas diploma. até então não fez nenhuma diferença nas nossas Mas vidas, é um né? passo. Meu Deus, Isso é... eu tô aqui pensando, as Principalmente pessoas o estão meu, ouvindo que é o só o nosso papel. podcast pra... O quê? As pessoas estão ouvindo nosso podcast pra poder aliviar a cabeça, aí eles acabam ficando traumatizados, eles acabam ficando pra baixo, igual nós. Traumatizado porque... Gente, vou se identificar Não, mas é bom, com aí a eles gente. podem mandar e-mail pra gente, sabe? Desabafando. Acho chique. Momento. Gente, vão se identificar com a gente, né? Eu, hein? Eu espero, né? Porque se ninguém se identificar, eu vou sentir mais fracassada ainda. Pelo amor de Deus, alguém manda um e-mail dizendo que se identificou, tá? Por favor. Gente, porque, olha, tá difícil, sabe? Meus primos tudo formado. Tem um primo... gente, os primos tudo... Sabe quando ficam te comparando com seus primos? É aquela horrível. coisa. Você é o Sim. primo inútil da família. Fracassado. O fracassado. Eu tenho um primo que ele é mais novo que eu e ele foi pro sul, ele foi morar no sul sozinho. Eu fiquei, meu pai, a humilhação. E eu aqui querendo sair de casa, sabe, formado. Eu acho que ele trabalha com coisa de jogos. Eu fiquei, olha que chique. Que chique, que tudo. E ele foi lá sozinho. E, tipo, não tem que ter só coragem, sabe? Tem que ter dinheiro também, gente. Porque a gente não vai sair daqui pra ir pra outro lugar sem ter dinheiro, sem ter onde ficar, sem ter nada. E também não vou pegar, tipo, um emprego qualquer e ir. A gente tem que ter uma reserva, porque vai se dar alguma coisa errada lá. A gente vai pra estado que a gente não conhece ninguém, não tem família, não tem nada. E aí a gente fica desempregado. Como é que a gente vai fazer pra sustentar? Vai voltar pra casa dos pais? Lógico que não, vai ser mais humilhação Se ainda. for vai pra voltar sair, como tem duas que vezes ser fracassado. definitivo, não pode voltar. Exatamente, a gente vai voltar fracassou mais de uma vez. Não é? Já era fracassado, foi, achou que ia dar certo, voltou. Ou seja, fracassou em dobro. Deus me livre. Agora, fora esse medo de fracassar que nós três compartilhamos muito, qual medo vocês têm no momento, assim, sei lá, talvez pro futuro, talvez o que mais, vai? Eu tenho medo de... Eu tenho dois medos, assim. Um é de morrer solteiro, assim, sozinho. Não solteiro, mas sozinho, sabe? Tipo, de não ter ninguém, assim... Sei lá, de morrer sozinho. Eu Às tenho vezes de perder alguém da minha família. eu até me imagino assim... Ai, me bananei todo.
E outro medo, assim, também que eu tenho é de, tipo... Ah, tá bom, consigo ir embora, vou pra Europa e tal. Mas eu imagino, assim, tipo... E se eu precisar voltar? Porque eu não tenho casa no Brasil, né? Eu não tenho casa própria, é aluguel. Aí eu fico pensando, meu Deus, se minha mãe morrer, como é que eu vou pagar aluguel? Meu Deus. Mas você não tem Eu ganho nenhum... salário Mas você não tem nenhuma, não, amigo? Vocês nunca tiveram nenhuma casa própria, não? Nunca. Sempre morou de aluguel? Nem em São Paulo? Nem em São Paulo. E o pior é que meu pai na época tinha condições, mas Ele nunca inventou quis. de querer vir pra Bahia e aí deu tudo errado. Eu que lute agora. Eu não Vamos tenho sustentar. vontade de comprar casa nem apartamento, sabe? Eu prefiro morar de aluguel porque eu não vou conseguir. Tipo, eu vou terminar de pagar, eu vou ficar anos pagando e nunca vai ser meu por completo, sabe? Eu vou ficar pagando pra sempre porque eu não sei, eu não consigo. Eu tenho muita vontade de, tipo, ter um emprego bom, ganhar bem e tal. Mas a minha realidade é diferente até então, né, amor? Isso é o salário mínimo e é isto, e sem choro. E eu fico imaginando, imagine eu com salário mínimo, tipo, sei lá, pego um financiamento, sabe? E aí vou, e depois eu tenho que ficar minha vida inteira, 40 anos, pagando Mas uma casa casa. realmente E depois, é tipo, muito caro. Pra vocês terem noção. Então, A gente não, tem mas uma mesmo casa apartamento, própria. amigo. Meu pai comprou essa casa nossa que a gente mora. Tem 10 anos que a gente mora aqui. 10 anos. Meu pai fez o financiamento e tal. As prestações elas caem. Eu lembro que ele começou a pagar uns R$ 650 aproximadamente. Hoje ele tá pagando em torno de 450. E nisso ele falou que tem mais uns 15 a 20 anos pra pagar. 15 a 20 anos, ele falou. Ele até brinca, ele fala, ó, eu vou morrer e você vai herdar essa conta pra pagar por pois mês. é. É É muito, por isso que eu não é tenho muito vontade complicado, de é muito ter, de complicado. comprar, sabe? Até porque eu imagino também, vai que acontece, por acaso eu fico desempregada e aí eu não consigo mais pagar. Eu ainda vou ser despejada. Tipo, eu Mais paguei humilhante metade, ainda. por exemplo. Eu paguei metade, mas aí chegou uma época que eu fiquei desempregada. Eu fiquei sem ter como continuar pagando. E aí eu vou ser despejada, porque você sabe que é assim que funciona, né? Eles tomam de volta a casa, o apartamento, ou whatever. E aí eu não tenho vontade, pelo menos por aluguel, a depender da pessoa que você tem alugado, você pode conversar, olha, esse mês tá apertado, não sei o que, blá blá. E beleza, a depender da pessoa. Mas a casa, minha filha, é governo, nego. Você acha mesmo que o governo tá nem aí pra você? Lógico que não. Especialmente fora nesse que- governo novo. Oi? Especialmente nesse governo novo. Pois é, aí eu nem tenho vontade, gente. Aí eu vou fazer o quê? Vou ficar minha vida inteira pagando a casa. Não vou nem saber se eu vou conseguir terminar de pagar. E aí no final eu vou aproveitar o que da casa? Porque eu vou estar 90 anos pagando a casa, nego. E fora que pra comprar casa você tem que dar entrada, tipo, se você for financiar, né? Tipo, Sim. 30, 40, 50 mil, dependendo do preço Exatamente. da casa. Tipo, como, Não é gente? o. Eu não tenho vontade, gente, sinceramente, de comprar imóvel. Não tenho vontade. Eu tenho vontade de comprar imóvel. Eu não tenho vontade de comprar carro. Eu não tenho ambição, não gosto de carro. Evitar ao máximo andar de carro. Depois que eu descobri a moto, que eu me apaixonei por moto, acabou. Não gosto, eu tô satisfeito com moto. Não, eu tenho uma habilitação de moto, apenas moto. E assim, minha avó, ela é muito engraçada. E eu nem isso. Nem a habilitação e nem a moto. Eu não tenho nem bicicleta. Nem bicicleta. Vocês têm um diploma que custou muito mais do que a minha moto, então parem de graça. Ô, amigo, E não paguei. E não a gente paguei ainda tá até pagando, hoje. né, Thay, os financiamentos. Sim, e o meu nem começou ainda a cobrar, tá, nego? Nossa. A gente tem que pagar R$50. Olha, amiga, é difícil, tá? É difícil, Pago você não usa. 110. A gente tem que ter. E vou pagar um negócio, não sei quantos R$1.000 que eu nem gosto, que eu nem gostei de fazer. Eu Tá? tô pagando um negócio. Então, ainda eu tem nem isso. trabalho com esse diploma. Pois é, ou seja, é só um papel, literalmente. Que, sinceramente. Ai, sinceramente, olha, eu nem gosto, tá, de falar sobre isso, porque eu não gosto. Mas eu acho que sim, eu acho que o último medo, assim, que eu tenho, que é um medo foda, eu não tenho medo de morrer. Morrer é fácil. Nem eu. Você cai morto, acabou. Sabe-se lá o que acontece depois. Mas eu tenho medo de perder pessoas que eu amo. Eu tenho medo de perder minha mãe, Sim. tenho medo de perder meu pai, tenho medo de perder meus avós, minha Eu família. queria morrer antes.
Eu queria morrer antes deles. É egoísmo isso. Porque eu não, ainda mais morando, sabe? Tipo, se você estando longe, eu acho que mesmo que vá doer muito, você já não tá acostumado de ver aquela pessoa todo dia, então você não vai ficar toda hora lembrando, sabe? Mas eu que moro aqui ainda, até que minha cachorra, gente, fica com medo, meu Deus do céu, ela já tá velha. Eu juro pra vocês, gente, às vezes ela tá deitada aqui e eu fico, meu Deus, ela tá velha. Aí eu começo a fazer carinho nela. Ai, gente, é muito triste. Eu fico pensando, gente, eu tenho que ir embora antes de Sharpay morrer, porque eu não vou aguentar, tá? Não, Ai, mas gente, não sério, pode eu ser vou chorar. egoísta assim, não. Faz parte da vida a gente perder pessoas que a gente ama, coisas, animais. Ai, amigo, não, Deus me livre. Deus que me perdoe. Eu Eu quero ir embora antes. tenho Deus me muito livre. medo, tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. Meus irmãos, nossa, meus irmãos são minha vida, Deus me perdoe. Então, assim, como é como eu falei, a morte é inevitável pra gente, mas pras pessoas, esse é um dos meus maiores medos que eu tenho na vida, de perder alguém que eu amo. Eu também. É o maior de todos. Eu não tenho medo de morrer. Inclusive, se eu morresse, eu ainda ia agradecer por ter morrido. Porque eu prefiro Que morrer. horror. Eu prefiro morrer do que ficar fracassado. Gente, Deus me livre. Esse episódio Eu vai ser prefiro classificado como inapropriado. Gente, mas é sério, eu prefiro 1000 vezes morrer do que ficar no fracasso pra sempre. Deus que me livre. Imagine. Eu não quero ter essa vida não, gente. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu entendo. Eu só não entro mais em detalhes porque parentes podem ouvir e eu prefiro evitar. Entendo, amigo. Tudo bem. Plenos e surtados. Vira a dança do medo. Vem, E é neste clima, a gente começou assim, descontraído e tal, e terminando tudo depressivo, chorando. Gente, nossa, ladeira abaixo. E é neste clima de tristeza que a gente encerra esse episódio. Ele fala clima O de episódio tristeza e mais começa a rir. depressivo. O episódio mais rindo pra depressivo eu de chorar, né? todos. Porque, ai, tá difícil. Eu espero que não tenha outro episódio depressivo assim, amiga. Eu não vou suportar. Ah, gente, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. A gente tá assim, tudo ferrado da cabeça e tal. O que é importante a gente fazer? Terapia. A gente tem que tomar vergonha na cara de começar uma terapia. Visitar um psicólogo. Fazer uma... É isso mesmo, terapia. Ou uma psicóloga, né, negos? Ou psicóloga. É psicólogo. Ai, gente. Ai, pelo amor de Deus. Meu Deus, que medo. Quietinha. Não, mas Esse é tema sério. é muito. Qual é a palavra? Polêmico. É. Polêmica. Não, gente, mas é sério. Eu já tinha feito uma triagem e tal numa faculdade pra eu começar a fazer meu tratamento, né? Terapia e tal. E na semana que me ligaram, eu não vi, Foi do porque eu corona. tava no trabalho, eu tava trabalhando e não vi o celular tocar. Aí quando eu vi a chamada perdida, eu retornei o número, né? A ligação. Aí quando eu retornei, falaram que tinham passado minha vaga pra frente. E aí na semana seguinte começou o coronga. E aí estamos tudo aqui, ferrado. Eu também não consegui por causa do corona. E eu estava prestes a marcar. E aí começou tudo. E eu tava fazendo, tipo, check-up de tudo, de coisas médicas, sabe? E eu cheguei a fazer vários exames e eu não consegui entregar nenhum. E eu não vou repetir. Porque tem prazo, né, de validade de exame. Acho que são 6 meses, não sei. E eu não vou repetir. Ó. Se eu estivesse morrendo, a médica que fez lá me deu o resultado e falou, tá morrendo, minha filha. Mas não falou, então é isto. Aí eu não consegui também marcar o psicólogo e eu fiquei sabendo que tem psicólogo virtual, né? Um amigo me falou. Mas deve ser horrível, gente. Deus me livre. Então eu vou esperar passar tudo isso e vou tentar de novo. Porque eu tenho muita vontade, mas ao mesmo tempo eu também tenho medo. Vai que, sei lá, eu não consigo me abrir pra pessoa ou, sei lá, medo de ser julgada. Eu morro de medo de ser julgada. Deus me livre. E se vocês se identificam com alguma coisa, né, gente, vocês podem mandar e-mail pra gente no plenosesurtado@gmail.com. Podem contar sobre seus medos também. E seria interessante a gente ler comentários de vocês num próximo episódio, né? Acho chique. Então manda e-mail, gente.
Mandem e-mail. Chama a favor. gente no Twitter também, Plenos Estados, Instagram e tudo mais. Segue lá, dá um biscoito pra gente. Acho que a gente merece, a gente é do bem. Sim, somos verdadeiros e autênticos. E assim vocês já ajudam a gente a ganhar fama e a gente já perde o medo de ficar pobre e fracassado. O fracasso, a gente já. Ó, ajuda aí. A gente já não vai ter mais Viu? medo do fracasso. Jogo do contente. E isso com a contribuição de vocês. Vocês não querem fazer isso pra 3 pobres coitados? Gente, vocês não querem. Ai, que aleatório, meu pai. Vamos encerrar porque já tá feio. Que ódio. Ai, gente, então tchau pra vocês, um grande beijo. Sigam a gente e nos encontramos na próxima semana com mais um episódio, se Deus quiser. Beijos. Beijos e até a próxima. Tchau. Medo, muito medo. Muito medo. Medo, muito medo. Plenos e surtados.